Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta no ar com o podcast Life and Timecast, o podcast para tratar de assuntos de lifestyle da Lifetime. E hoje, né, Vitor Caretoni, temos um assunto que faz muito sentido com o Life and Time. Com certeza. Que é o turismo, mas não é qualquer turismo que qualquer um faz, que é marcar, entrar no Booking lá e reserva, né? Nós estamos falando hoje de um turismo de luxo, aqueles de experiências inesquecíveis, né? Mas antes, eu gostaria de agradecer. Hoje nós temos a parceria para colocar isso tudo aqui de pé da Gran Cru do Itaim, que trouxe esse presente para a gente dar aqui para as nossas entrevistadas do dia, que eu tenho aqui a Maria Isabel Siqueira Castro e a Juliana Daltro, que conseguiram reservar a agenda aí, que entendi que ela já é bem difícil de conseguir marcar alguma coisa pelo volume de trabalho, para estarem aqui compartilhando um pouquinho da história de vocês. Então a gente queria primeiro presenteá-las. Obrigado por terem o vinho do nosso parceiro. Obrigado, Gran Cru Itaim. E aí eu já queria perguntar para vocês, meninas, o que vocês fazem? Que acho que para o nosso público, os nossos amigos que estão aqui, eu acho que é um assunto bastante interessante. Sim. Então, por favor, passo a palavra para vocês. Pode falar, Bel. Bom, a gente trabalha com viagens e serviços de alto padrão. A gente trabalha com serviço exclusivo e atendimento exclusivo do cliente. O foco da nossa agência não é viagens, né? O foco da nossa agência é o cliente. Então, a gente trabalha com ele desde que ele quer fazer uma viagem de trabalho e ir para o Rio de Janeiro, numa ponte aérea, até a viagem dele com a família, bar mitzvah, tudo mais. Então, o legal da nossa agência, o diferencial mesmo é exatamente esse. A gente não quer só mandar eles para os melhores destinos, mas sempre muito bem assessorado, sempre com a gente, sempre com um atendimento exclusivo, como a gente comentou agora há pouco, 24 horas e do começo ao fim, né? Ele é o cliente feliz 24 horas. Legal, bacana. Bom... Manda. Tá, vamos lá. Eu queria, então, abrir o nosso bate-papo aqui e queria entender de vocês, Bel e Ju, quem que é esse cliente que chama vocês pelo WhatsApp e fala assim, quero fazer uma viagem. E também eu acho que tem muita coisa para a gente explorar nesse assunto para entender, que caminho, ele já vem com o negócio pronto, vocês já montam o negócio para eles. Então conta para a gente, quem que é esse cliente de viagem tão exclusiva que vocês fecham? Eu estava olhando aqui na história. Quem que é essa pessoa? Então, acho que o cliente hoje do turismo de luxo, o que ele quer é um bom atendimento e um bom serviço. Muitas vezes ele não quer pensar em nada, muitas vezes ele vem já com um roteiro pronto, uma ideia pronta, ou quer unir o trabalho, depois a família vai encontrar, ele vai fazer um destino lá perto. Mas o nosso cliente é esse, como a Bel falou, né? Nós somos focados no cliente. Então, o nosso foco virou o cliente. Então, ele quer, desde da nossa ideia até a documentação, né? Nós passamos aí por um período aí da pandemia, que eu acho que as pessoas perceberam a importância de você ter um agente de viagem, a importância de fazer tudo acontecer. E a gente oferece desde a saída da casa dele até a chegada lá. Nós criamos aí, acho que a pandemia, até para já entrar um pouco nesse assunto, né? Criou esse nosso diferencial. Então, nós temos equipes nos aeroportos, nós temos atendimentos VIPs, nós temos assessoria de documentação. O motorista da agência que vai buscar, que o cara não se preocupa nem com o horário de embarque. A gente avisa para ele quando que ele tem que descer, porque o carro tá esperando. É isso. Muitas vezes já vai mandar mala antes, no dia seguinte, porque vai ter um compromisso antes de ir para o aeroporto, não vai carregar mala. Enfim, acho que
o cliente é esse, ele não quer pensar, ele deixa tudo nas nossas mãos, por isso que nós duas somos à frente da agência, é o WhatsApp ligado 24 horas, é onde ele vai trocar o dinheiro, desde quanto dinheiro que ele de repente precisa levar, até onde ele vai jantar, o que ele vai comer. Cara, é nesse nível. A gente já chegou uma nesse vez, nível. um cliente que estava em Maldivas, num hotel maravilhoso, num hotel super... Não, mentira, não tava na Bahia, num hotel na Bahia. Mandou a conta pra gente conferir. Pra gente conferir. E a gente Uau. parou e foi conferir, entrou em... Como a gente tem contato direto com o atendimento do hotel, a gente mandou mensagem, perguntou o cardápio. A gente chega até a indicar o que a pessoa vai comer. Qual é o que desse hotel que é muito bom. Ao invés da pessoa perguntar no hotel, ela liga pra gente. É uma experiência que a gente se sente, a pessoa acha que tá levando a gente junto na viagem. E a gente vai, né? Porque a gente olha, vai, a gente cada acompanha detalhe, tudo, e a gente se diverte. Então, pra gente tem lugar mesmo, tem roteiro que a gente faz, que eu chego em casa e falo, ai, esse lugar aqui eu quero fazer esse roteiro. Quero ir também, né? A gente viaja muito literalmente gostoso. junto, assim. O Legal. dia a dia, o day by day, enfim, todos os detalhes, né? É um cliente que ele quer todos os detalhes, ele quer a viagem toda mastigada, ele não quer passar perrengue, ou se ele passar, não quer se preocupar, solucionar. sabe? O que acontece, muita gente hoje, principalmente depois da pandemia, começou a ficar com um pouco de medo de viajar. Sim. Se vai chegar, se vai decolar, se vai conseguir embarcar por alguma coisa. E no momento que eles passaram a responsabilidade para nós, né, no caso dos nossos clientes, e a gente falou, pode ir tranquilo, tipo, seus documentos já foram checados pela companhia aérea, tá tudo certo. Eles começaram a se acalmar e ver que, qual é a diferença de eu entrar num site, fechar direto e falar com as meninas? A gente faz tudo, a gente acalma a viagem, então acaba sendo muito mais agradável do que você, que também é legal, mas você fechar sua viagem sozinho e não saber se vai chegar lá, se vai ter um overbooking no aéreo, se vai ter um overbooking no hotel. Se a sua mala chegou, se a sua mala chegou. São detalhezinhos que pra gente é muito agradável fazer e pra eles a gente percebeu que foi acalmando. Então a gente foi se especializando cada vez mais em serviços que a gente pudesse agregar essa paz de espírito pro cliente. Perfeito. Você falou de um tema, eu lembrei, eu tava numa viagem agora em janeiro de férias e eu tava num trem indo pro aeroporto. Quando eu cheguei numa estação para fazer a baldeação, o outro trem atrasou, perdi o voo. Pois é. E eu fiquei no trem por 40 minutos no telefone, desesperado, falando com companhia aérea, não sei o quê. Aquele rolo todo, falei, se tivesse uma pessoa legal, resolve a minha vida. Se eu fosse nosso cliente, você ia abrir um vinho da Grancu. É cliente pra vocês, eles só tem que deixar de ser cabeça. Isso, com certeza. Quer dizer, já deu pra ver que é um processo completamente diferente desse habitual, da gente fechar tudo. É basicamente conversar com vocês, como se fosse até uma festa de casamento, né? Você alinha, quero isso, e vocês vão, então, correr tudo ali para deixar tudo impecável. E é uma coisa legal, por exemplo, a gente já teve cliente nosso que veio pra gente por causa de problemas, por ter fechado direto, não interessa por onde, mas... E quando a gente pegou esse cliente, sentou com ele falou, não, é porque não dá pra fechar com a agência, é sempre muito mais caro. Vem cá. A gente pegou o mesmo hotel que ele fechou, fez a matemática até o final, né? Porque você tem que ir até o final. Até o final, né, Ju? Pegamos o nosso. Toma. Praticamente o mesmo preço. Só não vou dizer que é igual, porque tem ali centavos e... Mas é praticamente mesmo. A gente não é que a quando gente... fecha na agência, o hotel dá um desconto também, né? As pessoas então, não entendem. Nós ganhamos das companhias aéreas e dos hotéis. A gente não ganha do cliente. Entendeu? Sim, perfeito. E o cliente não consegue esse desconto direto. Não. Então, quer dizer... Mas desde que a gente, enfim, a Lifetime tem 12 anos, a gente sempre trabalhou com esse público que eu entendo que é o mesmo, né? E o que eu sempre entendi foi que esse público entende a percepção de valor do serviço prestado, né? É um cara que, compra um Porsche, vai na BMW, compra um carro, que vai em hospitais que hoje estão focados em hospitalidade, então ele está acostumado a pagar pelo serviço, né? Então eu acho que realmente isso acaba nem sendo a temática principal, porque o que ele está procurando é isso. Não é temática, mas o que a gente sentiu muito, até falando sobre a pandemia, a gente brinca, né? A pandemia ajudou muita gente, pra te falar bem a verdade. Legal. E acho que o nosso luxo, o nosso público, né? Na verdade, não é ele entende o valor, ele não tá preocupado com o dinheiro final. Mas ele valoriza o dinheiro dele. Mas além dele valorizar o dinheiro dele, a gente sentiu uma grande mudança da solicitação para a secretária pessoal dele para uma agência de viagem.
usava-se muito secretárias para fazer, e não desmerecendo, mas as secretárias não entendem o que a gente entende, como a gente não entende também o que ela faz. Isso eu acho que foi um grande marco também. E o escopo de trabalho da secretária é de A a Z, né? Não é, realmente vai chegar na viagem, não é expertise, né? Tanto que a gente brinca, nós somos as queridinhas das secretárias, tá? Você resolve as buchas que elas o quê? Iam quebrar a cabeça pra resolver. Desde reserva de assento, alteração, coisa que elas falam, a gente tem que aprender a fazer isso, mas a gente não sabe fazer isso. A gente sabe, a gente faz. Legal. Mas sabe o que eu queria saber de vocês? E eu acho que é super bacana para entender como é que vocês chegaram a montar o negócio de vocês, que vocês vão vender o jabá de vocês aqui também. Eu queria saber um pouquinho da história de vocês, né? A Bel, sei que a gente estava conversando um pouquinho aqui, vem desse mundo da equitação, né? Enfim, a Ju, daqui a pouquinho você vai explicar aí. Mas conta um pouquinho de vocês até o surgimento da agência e enfim. Eu vou resumir a minha, porque a dela é bem mais legal. Não sei. Mas, em resumo, eu mudei minha profissão porque eu engravidei em 2019, então precisava de um trabalho supostamente mais tranquilo. E eu resolvi... doce ilusão, que eu descobri que por causa de uma demanda do meio equestre, né, de uma ausência de conexão entre o mundo equestre internacional e o nosso, um pouco de conhecimento de hotel, de distância para os campeonatos e tudo mais, eu vi um nicho ali que não estava sendo explorado. E resolvi que, né, eu pararia de trabalhar como advogada, mas eu abriria uma agência de turismo equestre, focado em cavalo. Quando eu montei, eu e a Ju, a gente se conhece há 1000 anos, né, desde adolescente, desde um pouquinho de pós-adolescente. Onde vocês se conheceram? Nossa, amigos em comum, né? Acho que foi. Turma. A turma de adolescentes, a fase da bagunça. Sim. E aí eu resolvi que eu ia montar a agência e liguei pra Juliana, né? Que eu já sabia, era a minha agência, inclusive eu viajei pra Grécia com ela, foi maravilhoso, porque tava no meio daquela guerra civil, vocês lembram dela? Sim. 2015, eu acho. Foi 2015. E aí tava tendo uma guerra civil e eu tava lá num hotel 5 estrelas maravilhoso, eu não tava nem vendo o que tava acontecendo. Foi fantástico. E ela que fez, eu falei, Ju, então me ajuda, né? Me ajuda a montar, a estruturar, o que é que eu preciso e tal. E ela me ajudou super. E em julho, a minha filha nasceu no final de março. Em julho, minha agência estava pronta. Em novembro, minha primeira solicitação fora equestre foi uma lua de mel. Que eu me recusei a fazer. Porque eu falei, não vou fazer, é equestre. E aí, eu liguei pra Juliana para passar o trabalho para ela. Eu falei, amiga, faz aí. Você é idiota. Tá, vamos fazer junto, tal, bem mais gostoso. E a gente divide, né? Eu falei, então beleza, vamos fazer junta. Isso foi em novembro de 2019, um pouco antes, né? Porque ele viajou em novembro e depois aí a gente nunca mais se separou. Foi exatamente antes da pandemia. Foi exatamente antes. E, e a gente, né? Colou de novo e aí a gente, nossa, deu super certo, né? Hoje a gente faz terapia, praticamente terapia de casal, pra se aguentar. Casal, totalmente. Mas 24 horas juntas, uma cortando a outra. Sempre. Mas você sabe que esse detalhe de você ter a experiência como cliente e depois que isso vira sócio, isso é muito rico. O Vitor era um cliente da Lifetime lá nos primórdios, em 2014 ele entra para a Lifetime e vira sócio. E tem alguns casos assim também, o diretor comercial da empresa também era um cliente, entre outros. Isso é muito rico, né? Porque agrega, né? Você já viu do outro lado, né? Isso passou pela... do outro lado. Exato. E você, Ju? Eu também era advogada, por coincidência. Mas minha história começa um pouco Os contratos antes. Da empresa devem ser tranquilos, né? Tranquilos. Cláusula penal tem todos. Exato. Tem hora que baixa advogada nas duas, aí não tem pra ninguém também. Mas minha história começou um pouco antes, há 17 anos, em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha. Onde amigos resolveram pedir, porque eu tenho um contato com a Alemanha, eu estudei em colégio alemão, meu irmão estava morando na Alemanha, resolveram pedir pra gente montar um grupo pro pessoal ir assistir a Copa do Mundo. Aí já começa o nome os 13, eram 13 amigos no começo, mas no final da história viraram muito mais. E fizemos um barulho aí por aí, pelo mundo, fomos apadrinhados pelo Zagallo, do números 13, então ficou. Bacana. Levei esse grupo todo, mas no paralelo também fui convidada pelo Grupo Águia, do Sr. Cláudio Abraão, para ir trabalhar na própria Copa do Mundo, 3 meses na Alemanha, porque eu sabia falar alemão. Então, ali, em 3 meses, aprendi
Não vou falar tudo do turismo, porque turismo é uma coisa que a gente aprende todos os dias. Hoje. Até hoje. Mas, assim, gostei. A gente brinca, quando o bichinho do turismo te pica, você não consegue sair nunca mais. Voltei, abri minha agência mesmo, os 13. Inclusive com meus irmãos até no começo, que me ajudaram. Mas eu fiquei só focada, queria ficar mais focada só no mundo dos esportes. Então, Eurocopa, Copa do Mundo... Quer dizer, a ideia das duas era nichar, né? Era nichar, exato. E a minha acabou não nichando, foi indo para um rumo que é o que a gente acabou nessa união também acontecendo, né? Porque o foco foi o cliente. Então, porque o meu cliente, ele não queria também só ir para a Copa do Mundo comigo. Ele queria viajar a trabalho, ele queria fazer a lua de mel, ele queria fazer as férias de família. E eu vi que eu gostei disso, porque é o que eu gosto de fazer também. Atender o cliente, eu já conheço ele, eu comecei a ir para o nicho dos produtos, dos serviços, né? De agregar os serviços. E foi indo cada vez mais. E acho que foi um caminho que o que eu gostava de fazer e o que o mundo do turismo estava esperando também. Porque daí veio Booking, não sei o que lá, a gente brinca, a gente não é concorrente de Booking, nosso serviço é totalmente outro. Então também não teve para ninguém. A gente não tem esse tipo de concorrência. Então, e foi indo pro que eu gosto de fazer, e ela também, que é o turismo de luxo mesmo, as pessoas, os hotéis de alto padrão, onde você consegue ser bem atendido, onde você consegue ter voz ali, onde você consegue passar o que realmente o seu cliente quer, e a gente consegue também dar um retorno do nosso trabalho em relação a isso, para esse tipo de cliente, para esse tipo de viagem, de hotelaria, de experiência. Então, quando a gente se juntou, desde 2019... Então, hoje em dia, os 13 e a Golden são parceiras, somos unidas e estamos nesse mesmo caminho que é o cliente e o turismo de luxo. Desculpa, os 13 ou a Golden? Não, essa que ela tá falando é dos 13, né? 13. E aí ela tá falando da junção das duas. A junção é a Golden. Porque a gente mantém os dois nomes, né? A gente tá ok. Hoje em dia, nós continuamos com a Golden no Turismo Equestre e os 13 no Turismo de Luxo. E um acaba trazendo o cliente para o outro. Internamente somos uma fusão. Perfeito. Mas pro público, né? Quando é torneio, quando é campeonato, né? Não sei, ela vai a divulgação comigo, é por Golden. Ela não sabe onde é que é o rabo do cavalo. E me conta uma coisa, fiquei numa dúvida. Vocês começaram, assim, quase no início da pandemia. E como é que a pandemia beneficiou vocês? Assim, porque ficou tudo fechado aquele período todo. Lógico, a gente sabe que depois explodiu hoje, esse mercado tá super pujante, mas ele ficou um tempo ali que ninguém saia de casa, né? Então, pra gente foi, no começo assustou, na hora que a gente percebeu que de fato estavam fechando as fronteiras, a gente tomou um belo susto. Mas, graças a Deus, o que aconteceu? Como a gente já trabalhava um pouco com essa questão de serviço, a gente tinha alguns clientes que têm casa fora. Orlando, Miami. Então, esse pessoal começou, no começo, desesperadamente, quem tava lá vir pra cá e quem tava aqui querendo ir pra lá. Então, a gente teve muita movimentação no começo. E depois a gente continuou, porque a gente tem gente com casa aqui que usa helicóptero, com casa por aqui, por São Paulo. Muita gente morou nas casas de veraneio, nas casas de praia, nas casas de campo. Sim. Tanto é que os principais condomínios aqui em volta deram bom. Todos, né? Mas e daí, assim, vocês como agência, se a pessoa tem a casa, tem um helicóptero, tudo, aonde vocês entraram? A gente chegou a mandar até restaurante. Perfeito. Realmente no serviço... Tudo. Sushi Man, a pessoa precisava de uma faxineira, a gente começou... Tudo que a pessoa precisava para manter a qualidade de vida dela, normalmente com crianças, na casa dela, que antigamente aquela casa de praia, né? Ou casa, você não vai muito, a gente começou a mandar. Então, a gente tem muito parceiro de japonês, teve aquela febre no começo do Covid, que todo mundo resolveu, eu mesma lá em casa, toda quinta-feira eu tinha uma noite temática. E sobre os helicópteros, a gente começou também a administrar os helicópteros dos nossos clientes. Mesmo, teve muita locação, ou locação anual, ou mesmo locação pontual, ou mesmo quem já tinha, a gente fazia a administração.
que horas vai sair, checar o helicóptero, falar com o piloto. Manda babá, traz babá. Manda babá, traz babá. E fora que também tiveram os destinos e todo mundo escapando, querendo viajar de qualquer jeito, né? Maldivas e Dubai, né? A fronteira deles não fechou, então a gente teve muita viagem pra lá. Viagem animada. México também deu um boom, todo mundo queria viajar pra qualquer lugar, então teve e começaram a tomar vacina, eu lembro disso, começaram a ir pra lá pra passar X vacina. dias pra ir nos Estados Unidos pra tomar vacina. Então a gente exato. mandava cliente pra ficar mês fora. Teve aquela quarentena no México, E todo mundo ia, passava 2 semanas era e daí ia pros Estados Unidos. Que não pegava Covid, quando chegava lá pegava, e hotéis assim, muito bons, lotados. E não tinha voo, não tinha problema, o pessoal tava alugando jatinho, fretando jato, vai pros Estados Unidos, pode ir pro México, vai tomar vacina, vai pra Maldivas, fica um mês em Dubai. Então, graças a Deus, a gente não pode falar que nós ficamos paradas. Diminuiu, claro, a movimentação, Sim, né? Mas diminuiu. Parar, graças a Deus. E foi onde a gente conseguiu desenvolver melhores serviços, o atendimento, né? Pra gente foi muito bom, foi muito instrutivo pra gente. A gente teve resiliência. Nós que marcávamos o PCR dos nossos clientes e mandávamos na casa. Não pensa que os nossos clientes saem de casa pra fazer vai PCR, entrar no não. site da Drogasil pra reservar de ali. jeito nenhum, entendeu? Mas foi muito bom, a gente aprendeu muito, não foi, amiga? A gente conseguiu dar um pulo. A gente cresceu bastante. A gente cresceu. Acabou que a gente, como empresa, a gente começou a agregar serviço, que depois, quando a gente saía com as outras agências pra conversar e falava, o pessoal falava, jura? Me passa o contato, mas vocês fazem isso, olha que legal. Foi muito bom pra gente. Foi ruim, óbvio, não tô aqui falando que o Covid foi bom de forma alguma. Sim. Mas pra nossa empresa, como empresa, a gente aprendeu Fortaleceu. muito. A gente fortaleceu. Legal. Foi bem legal. Muito legal. E quais são os... Porque assim, vira e mexe, a gente sempre tem os lugares que são sempre referência e tem uns que surgem e no tempo desaparecem. Então, quais que são hoje os principais destinos que os clientes de vocês procuram e qual que vocês conseguem dar aí um spoiler de que pode ser um próximo ponto a ser descoberto por aí? Se der para dar uma viajada nessa parte. Olha, eu acho que o mundo do turismo ele é bem dinâmico, né? Bem dinâmico, né? Hoje em dia, eu acho, até após a pandemia mais ainda, as pessoas, os nossos clientes estão buscando muito mais experiências. Então, eu acho que assim, a gente está apostando muito em experiência, destinos exóticos, né? Tanzânia está super em alta, Israel e Jordânia está super em alta. Que mais? Os cruzeiros de luxo, de expedições. Tem o The Hits agora, né? Que é um cruzeiro de é um barco, né? É um barco menorzinho. Exato. Pô, super fantástico. exclusivo. Isso daí eu olhei e eu falei, cara, isso entrou pra lista. Vou anotar aqui, ó, pra próxima. Mas mesmo bem os legal. cruzeiros de expedições de luxo da Silver Seas, que ninguém olhava muito, hoje em dia a gente tá com bastante procura. O que são esses cruzeiros de expedição? Vai pra Antártida. Exato. Tá. Galápagos. Bacana. São cruzeiros... Eles têm os períodos, se você vai em tal época, você pega as geleiras, a formação das geleiras, aí você vai na outra época, você começa a pegar os animais, baleia, e sempre tem alguma coisa legal de acompanhar, e são coisas que se você parar pra pensar há 10 anos atrás, quem que é louco de passar um frio? Não, hoje o pessoal adora. Descomoditizou esse tipo de viagem. E muito né? com família. As pessoas estão viajando muito com família. E a família já não é mais só aquele núcleo, né? Eu acho que o pessoal tá dando muito mais valor, né? Aproveitar o tempo. Amanhã não podemos estar aqui. Então saiu muito aquele, né, feijão com arroz de Estados Unidos, Europa, para essas grandes viagens, assim, familiares, né? Quanto tempo tem durado uma viagem média desse tipo de experiência, assim? Normalmente 1 semana, 10 dias, mas o que a gente está sentindo muito também, você agregar, você vai para uma expedição dessa, ou você vai para Israel, Jordânia, e você mescla com outra coisa, com outra viagem depois, você vai para Grécia, você mescla com Turquia. O que acontece também, né, que eu acho que a pandemia também nos trouxe muito home
office e as pessoas acabaram descobrindo que elas podem trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, hoje em dia, uma pessoa fica um mês viajando. Então, a gente tá tendo muita procura disso, de mesclar. Então eu vou ficar uma semana, porque a semana eu tô que trabalhar bastante, você me coloca lá num hotel tranquilo, com uma internet boa, 5 estrelas, fazendo massagem no pé, mas eu vou estar trabalhando. Na outra semana eu consigo tirar, eu consigo fazer outro tipo de viagem, mais correria, mais dinâmica, com mais passeios. Então as viagens estão se tornando cada vez mais extensas, porque a gente consegue fazer isso hoje em dia. E como que vocês... imagino que tem um jeito muito simples e complexo ao mesmo tempo de conhecer destinos. Vocês vão até os destinos? Vocês estão viajando? Nós se deixasse, a gente viajava 365 dias no ano. A gente é muito convidada pelos hotéis e pelas nossas operadoras para conhecer os destinos, né? Para vivenciar, conhecer todos os hotéis. A gente acaba se dividindo, né, para ver o que é mais interessante para cada um estar. A gente tenta conhecer a maioria dos nossos parceiros e dos nossos hotéis, óbvio que não dá a todos, mas a gente tem muito contato, a gente é muito estudiosa, a gente estuda muito. A gente gosta de estudar. Se a gente está indicando um hotel é porque a gente sabe todas as suítes, todos os quartos dos hotéis, a gente tem o contato do concierge. E às vezes aquele hotel de marca em tal lugar, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, aquele hotel X que todo mundo tá indo na África é legal. Mas, poxa, se você fosse pra cá, você ia fazer isso. Olha que legal, você fica não sei aonde. Então, aqueles que a gente ainda não teve oportunidade de conhecer por algum motivo, a gente vai atrás. Como chega, como vai, o que tem, se tem chimpanzé, se não tem, se tem... A gente vai atrás, então isso que é o gostoso do nosso dia a dia. Apesar da correria, é bem gostoso. E aqueles destinos mais tradicionais, tipo Paris, Veneza, continua... Eu acho que assim, continua, não tem lugares que não saem de moda, né? Verão europeu não sai de moda, Nova York não sai de moda. Aí tem um agregado de luxo. Tem um agregado de luxo, o que a gente tá proporcionando mais, como que eu falo, eu dou um exemplo clássico, Grécia, né, dou esse exemplo clássico sempre, que a gente menos vende a Santorini e Mykonos. Nós vendemos aí você pode pegar o seu iate, o seu barco particular, mas tem tantas ilhas bacanas para você descobrir lá. Não precisa, sabe? Pegar onde está tudo lotado. Não é legal. Corre na manada. Exato, não é aquilo, não é aquilo. A gente mostra outra cara. Mesmo Estados Unidos, o pessoal tá fugindo um pouco de Nova York, Miami, tá indo para outros hotéis. Nós conhecemos outro dia o hotel em Boca, de Boca, 40 minutos de Miami. Maravilhoso, super gostoso, maravilhoso, pé na areia, um barco na porta da sua suíte. Por que você vai para Miami Beach lotado? Então a gente gosta de buscar essas outras alternativas, porque, gente, o mundo é muito grande, entendeu? Para ser descoberto. E assim, mais os brasileiros, eu acho, do que... Porque a gente também tem clientes europeus e tal, eles não estão acostumados a isso. Eles estão começando a descobrir isso com a gente, né? Pelo menos os nossos clientes. Que existem outros lugares do mundo onde você também vai ter o seu luxo, onde você também vai ter o seu conforto. Mas o Beabá também é legal, entendeu? Então, por exemplo, pela Golden, a gente tem... Ano passado, a gente foi para Paris, pro Salto Hermès de Paris. A gente foi em março. Fizemos Paris um pouquinho, passeamos, vimos campeonatos. E curtimos Paris. Aí depois, em setembro, a gente foi para Roma. Roma é padrão, todo mundo vai pra Roma. Fomos ver os campeonatos, depois a gente foi passear. É sempre gostoso. Então, o Beabá é sempre bom. Não é também, vamos todo mundo mudar o destino porque está chato. Não, é sempre lindo. Entendeu? Então, vale a pena ir. E tem sempre novidade, tem sempre restaurantes novos. Com certeza. Então, mesmo os básicos, né? Vamos ver Paris, o Plaza Athénée, mas tá sempre com reforma, ou tá sempre... com um restaurante novo, um chefe de cozinha, a gente está sempre antenado também a essas novidades para oferecer. Então vamos lá, eu queria entender um pouquinho na prática essa brincadeira de vocês, que deve ser sensacional viajar. Cara, já pega você em casa, já começa a viagem ali, né? Eu gostei dessa parte. O motorista te pega em casa para você ir pro aeroporto, né? Pode inclusive começar antes, porque a gente tem parceria com quem pode ir fazer a sua mala, se você precisar. Então vamos, vai nessa linha. Então o Vitor Caretoni quer fazer uma viagem romântica com a senhora Fernanda Caretoni lá na casa deles. Então, 15 anos de casado semana que vem. 15 anos de casado semana que vem.
ele não sabe o que ele quer fazer, mas ele vira para vocês e fala assim, pessoal, quero fazer a viagem com minha esposa. Então, por onde ela começa? Como é que funciona? Manda. Eu acho que primeiro entender o cliente, né? Se ele já fosse nosso cliente, tá perdendo tempo, inclusive, a gente já ia saber um pouco do perfil dele, pra onde ele já foi, se ele gosta de praia, se ele gosta de frio, né? Então acho que primeiro entender quando é a viagem, o perfil que mês é a viagem, quando é a viagem. A viagem poderia ser agora, mas acabei de tirar uma, vai ficar mais pra frente. Depois acho que assim, alinhar bem, né? A expectativa do cliente, o que ele espera dessa viagem, se ele quer descansar, se ele quer fazer passeios culturais, o que ele tá pretendendo, né? Uma viagem romântica, que ele quer conhecer os restaurantes, que ele tem, ele quer passar o dia aproveitando as amenidades do hotel, porque ele quer descansar, curtir a esposa, depois à noite ele quer sair pra jantar em um lugar gostoso. Ou se ele quer uma coisa mais exclusiva também, porque a gente consegue. Põe o jantar no seu quarto, não tem problema. Entendeu? Se quer jantar, quer fazer uma surpresa, a gente faz muito isso. Legal. Então, aí você vai mandar alguém pra arrumar a mala, vai pegar ele... Carregar a mala, pegar o passaporte. E até pra eu já me programando, normalmente os clientes chegam com quanto tempo de antecedência? Imagino que sempre tem um cliente que chega de última hora, ok, mas no geral, assim, uma antecedência... Última hora, não, brincadeira. Varia muito. A gente tem os clientes que falam, ai, que vontade de viajar amanhã. Ai, surgiu aqui na minha agenda, minha filha vai faltar aula, dá pra viajar pra algum lugar? E aí a gente para e vê as melhores opções, vê o que tem de legal pra fazer, se ela tá com quem que ela tá indo. O ideal é sempre chegar um pouquinho antes, né? A gente tentar ir pelo menos... Por exemplo, agora a gente tá em abril, né? Pra vocês terem ideia, a gente tá vendo as viagens de junho, julho, agosto, né? Que normalmente vai pro verão. E a gente tá vendo já os de janeiro. Tem o pessoal que já sabe o que tem de bom e já tá fechando, entendeu? E até porque, quanto antes, né, quanto mais antecedência, por exemplo, nós temos casos, assim, de que nós estamos... Tá um boom do turismo, né? Nós temos hotéis muito exclusivos que só daqui a um ano que você consegue reservar. Que é o caso Esse ano em especial tá tudo super caro, assim, pelo mundo, né? Porque acho que foi o ano que realmente marcou a reabertura completa, assim. Super lotado. Super lotado. E aí, assim... Não, fechamos a viagem da Fernanda com o marido. Vai comemorar 15 anos de casado, fechamos a viagem dele. Fechamos, escolhemos o destino? Escolhemos, é o que te agrada? Então beleza, vamos lá. Você quer executiva, como que você quer ir, como que você quer chegar? Vamos preparar, eu e a Juliana, a gente senta e começa a ver quais são as melhores... O que a gente indicaria, se você não tiver nada em mente, o que a gente indicaria pra você? A gente vai saber um pouquinho o que a Fernanda gosta, o que você gosta, vamos sentar e preparar um roteiro. Vai falar com o time de operação, o negócio é o seguinte, vamos sentar e falar tudo que a gente sabe de você e o que a gente poderia imaginar que seria legal. Então a gente cria alguma coisa, monta alguma coisa meio que, ok, essa é a nossa primeira impressão. O que você acha? Ele vai parar, vai sentar com a Fernanda, vai sair pra jantar e vai olhar o roteiro. Putz, gostei, mas já que eu tô aqui, sempre tem esse, já que eu tô aqui... que nem obra, né? Já que eu vim. O que dá pra fazer? Dá pra mudar? Dá pra trazer? Aí a gente vai sentar com ele e vai fechar a opção final. Quando é que ele viaja? Vamos dar um exemplo aqui. Semana que vem. Tudo bem, só pra te avisar. Fechamos o voo, a aérea tá a hora, tal. A gente já fala com o nosso time do motorista e fala, querido, a gente tem esse cliente tal. Ele vai embarcar tal hora. Olha, é uma sexta-feira à noite, então vamos fazer o seguinte, pega ele tal hora, não. Aí eu vou virar pra você e falar, olha, preparem tudo, deixe tudo pronto. Quantas malas são? Tal. Quer mandar antes? Não quero ir junto com a minha mala. Então, beleza. Vou pedir a gente vai pedir pro motorista pra buscar vocês. Buscou vocês vão sentar lá na área VIP, bonitinhos, vão embarcar e vão começar a viagem. E vão ficar com a gente no speed dial. Se quiser, porque se ligar por qualquer problema, não vai cair numa URA e ficar ouvindo musiquinha. Já aciona direto. Foi uma das coisas que a gente fez. A gente não mudou a foto de perfil. A nossa foto de perfil é a mesma nossa. Por quê? Porque ela sabe que ela tá falando com a gente. Não vai cair no... Esse é um atendimento, um WhatsApp Business. Digite 1, Você me ligou no horário errado, me liga amanhã às 9. Né? É uma coisa interessante que a gente se alinhou, né? E que a gente acabou descobrindo. Pessoas se conectam com pessoas. Não adianta pôr nem máquina pra falar ou nem colocar a nossa equipe. Nós temos uma equipe de emergencial, nós temos a equipe de operação, mas a frente... vai ser a gente, você vai falar sempre com a gente. Porque é isso. Você pode pegar a gente de bom humor, não, brincadeira. Ou não, mas vai ser com a gente. Não, e a gente fala, a gente ajuda. Ai, putz, Bel, olha, eu queria muito fazer um jantar romântico com a Fê, queria que fosse surpresa.
Tem alguma coisa em mente? Não, não tenho. Deixa com a gente. Tá. A gente liga pro hotel, liga ver quais são os melhores restaurantes que tem na região que é próximo, reserva o hotel pra você, o restaurante pra você. Quer dizer, você vai na viagem de convidado. Convidado. Mesmo. Você não tem que decidir nada. Claro, não. Já tivemos que estourar demais. fogos por conta do aniversário de uma cliente na frente do hotel. Bolo também, a gente tem que escolher o sabor, porque nem isso eles querem escolher. Mas é muito legal. E é gostoso tanto pra quem vai quanto pra quem fica. Porque a gente acaba curtindo junto, isso é verdade, a gente se diverte, a gente olha a tua viagem, a gente comemora o que você vai fazer. Aí você não pede nada, Fernando odeia comemoração. Então, você vai ter uma cartinha nossa lá. Tá. Entendeu? Falando, olha, sejam bem-vindos, né? Vai ter aquele desenho na cama com as Pelo amor de Deus, não. Não vai ter um ganso, não. Não vai. Mas você vai saber de alguma forma que nós estamos ali. Porque nós temos os clientes que não precisam de nada, não querem ficar falando com a gente, não precisa falar com a gente. Mas a gente tá lá, Mas você sabe que sempre tem aquele que dá mais trabalho, mas que... exato. Bacana. E me diz uma coisa, eu queria entender um pouquinho dos numérics da coisa toda, assim. Em média, vamos falar de loja, acho que essa é uma temática que, para utilizar o serviço de vocês, inicialmente, é sempre bacana, né? O casal, uma lua de mel, uma coisa assim, né? Vou imaginar aqui, uma viagem de 10 dias para um lugar padrão, vamos falar, o que tá saindo hoje a gente pode fazer lua de mel? Deixa eu conferir aqui com a minha parceira. Claro. Vamos passar um número pra eles de uma viagem que é muito legal, que é uma viagem que muita gente gosta de fazer. Casal com 2 filhos. Tá? Que é uma viagem gostosa. Legal. Que são hotéis que são super legais, que a gente não indicou o melhor do mundo, porque tinha uma experiência tão legal, né? Que essa Faju fez. África. Né? Que é uma opção que a gente... Eu sou cobrado por essa viagem da África. E são clientes que viajam a cada 20 dias, eles estão em algum lugar do mundo, é bizarro. Uau. E a gente falou pra eles, né, foi até a Ju que falou, tem que dar os parabéns pra ela. Você não precisa fechar esse, que é o dobro do preço, isso a gente faz com outra coisa. Só porque você vai... Não, esse é tão bom quanto. E como você tá indo viajar pra Tailândia daqui a 4 semanas, vamos fazer o seguinte... Vamos dar uma segurada aqui, fazer uma viagem animal sem Não, sem é que a gente susto. tá falando de hotel baixo, é Four Seasons. Já foi Four Seasons. Mas é que tem muito mais caro, que é muito legal. Mas esse caso era um casal que é um casado há... Eles casaram, acho que eles devem ter, 30 anos de casados. 2 filhos adolescentes, querem fazer uma viagem juntos. Além de com uma mega experiência. Qual que era o hotel? Era o Four Seasons Serengeti. Que legal. No Serengeti. E ela fez outros, não tem? Ela tem mais um lugar, ela passa em Cape Town também, não passa? Passa em Cape Town também. E aí Aí a turma viaja de quê? Viaja de business ou primeira classe? Primeira classe não tem muito no Brasil, né? Mas temos uma família que só viaja de primeira. Mas ainda põe a babá e os filhos ainda estão no executivo. Tá bom. Mas ele e a esposa de primeira classe, mas não são todos os voos, infelizmente. Mas a gente tem muitos clientes que, inclusive, começam a querer ver a viagem partindo dos voos. Qual que é o avião que tem primeira classe, ou qual que é... E na aviação executiva, não, então? Com jato próprio, essas coisas? Não, a gente tem um cliente que Suíça, adora. Ele tem 86 anos. Então a gente vai para o aeroporto, coloca ele sentadinho, faz o despacho de bagagem com ele na sala especial da empresa com quem a gente trabalha. Legal. É muito legal. A gente vai, visita antes, vê o que ele tem para comer, escolhe os pratos que eles vão comer. Vinho, nós que temos que a gente que leva o vinho gelado para botar, a gente vê quem vai, se uma das comissárias obrigatoriamente tem que falar português, porque ele tem 86 anos e não fala. A gente vai, a gente visita, espera, só sai na hora que ele decola. Na hora que ele volta, a mesma coisa. Puta, que fantástico. E qual foi a última viagem dele? Foi pra Genebra. Ele foi a trabalho, ficou 4 dias. Ele, assim, como ele percebeu que ele tem 86 anos, ele acabou de sair de um Covid, ele já pegou, inclusive. Ele tem medo de acontecer, né, uma coisa pior, até porque ele perdeu a esposa na viagem, então... Não agora, né? Sim. Alguns anos atrás. Ele tem muito medo. Então, esse cliente, por exemplo, para vocês terem ideia, a gente mandou ele num avião, assim,
que eu sou apaixonada até hoje. Fantástico. É maravilhoso. E ele chegou lá no hotel, a gente teve que marcar os horários para levarem a comida dele. Dele, da assistente dele, né? O jornal, que ajuda, o jornal, horário do jornal, o horário do café da manhã. Para entregarem o jornal dele em determinado horário no café da manhã. Que cara fofo, né, quais, Mel? Pô, você poder cuidar do cara assim, muito legal. cara, E o cara quer tudo escolheu o direitinho. título, Mas não é uma qual... pessoa que não sabe, ele não sabe falar inglês, né? Por isso Ele também, fala, mas ele tem preguiça. Porque tem a gente pra falar pra ele. Ele tem um Com problema de certeza. audição. Então, a gente teve até um problema na ida, nesse caso, porque ele não conseguia se comunicar com uma das meninas que não... nesse voo não tinha como uma delas falar português. Ela entendia, mas não conseguia falar. E ela... ele não estava conseguindo deitar a fazer a cama dele, né? Então, por causa do cinto. Então, foram, assim, 15 minutos de perrengue. Ele desesperado, porque ele falou, não tô conseguindo. E ela não conseguia tirar ele da cadeira pra falar, eu preciso tirar seu cinto, você precisa levantar. Foi assim, na volta ele ficou 1 hora no telefone com a gente, falando que isso não pode mais acontecer. Uau. Voo executivo. A gente tem que colocar tag na mala dele e registrar o que entra e o que sai. Porque ele fica preocupado de sumir a bagagem dele. Uau. Voo executivo. Que ele tá vendo. Ele Tagzinho vê a bagagem escrito. dele entrando. A Nossa, porta também. pode ficar aberta, ele pode ver a mala dele. Como eu fui checar pra ver se isso podia acontecer. Abre. Não. Eu não sei pra onde vai minha mala. Então eu quero que vocês façam, tipo, quantas malas estão indo. Como tava indo mais gente, eram 7 malas no total. E a gente, né? A gente teve que anotar pra saber o que foi, foto. Esse tipo de atendimento, Caramba, muito legal, gente. Pô, parabéns, isso é um serviço, muito legal. Mas voltando pra essa viagem básica, a gente voltamos ao tema. Não é básica, ele é uma viagem maravilhosa. Não, essa viagem da família aí pra África e etc. Manda a Juliana. Juliana fez de valores cabo a rabo essa. Você quer saber valores? É uma ideia. A gente sabe que tudo muda de acordo limite, com... né? Claro. Olha, em média, uma viagem pra... É que depende, né? Se você tá falando, a gente tá falando de África do Sul, ou se a gente tá falando ali de Tanzânia, Quênia, o valor já é bem mais alto, né? Eu calculo em média hoje, se você for fazer Tanzânia, uma família, uns 250 mil reais. 10 dias? Não, quantos dias? Uns 10 dias. África do Sul dá pra fazer em torno de 100, 150 mil reais. Tá legal. Mas a gente tá falando de a viagem, tá? Uhum. Porque a gente pode fazer a viagem claro. mais tranquila, mas a gente tá falando daquela viagem que você vai... Sim, não precisa mais deu check na vida. Porque a África é um destino também que é a experiência, né? Você não paga diária do hotel, você paga diária do hotel com os safaris, com os seus rangers, são esses carinhas que vão ficar procurando os seus big fives ali. Então também... E eles fazem aparecer. Não dá pra você comparar a diária de um hotel. Eu vou vender, eu tava vendendo inclusive essa semana, né? Mas aí era um hotel também bem mais top, que 3 diárias são $28 mil. Não dá pra você dividir por 3 e falar que você tá ficando num hotel. Nenhum Plaza Athénée custa isso, nem nada. Então é uma viagem de experiência também, né? Legal. Pela experiência. E aqui no Brasil, o que o pessoal tem visto mais de destino no Brasil? Tem um monte de coisa. Olha, Nordeste, o pessoal tá indo sempre. bastante. Não, o Amazônia. Amazônia, a gente tá com uma viagem muito legal, que são 4 dias. Você passa 4 dias num barco. Não é um barco, nossa senhora, não, tá? É um iate, não. Mas é tão gostoso. Experiência todos os dias. Você desce, você conhece as aldeias. Esse a gente tá... Nossa, eu olhei e fiquei me apaixonei. Cara, eu tenho muita vontade de fazer essa viagem. Bem mas legal. a minha esposa o gringo conhece já mais pensou logo nas muristocas? Não, mas não é perrengue. Essas viagens não são perrengues. Antigamente você imaginava, a Amazônia, você vai ficar no meio da floresta, no meio do mato. Não. Você vai fazer uma viagem legal, você vai ficar num barco legal, você vai tem o que comer, o que lanchar, onde você vai tomar seu vinho à noite, mas você vai conhecer a Amazônia. Não, o barco tem ar-condicionado nos quartos. Eu imagino que seja assim. Esse é uma opção que, nossa, a gente tem... Eu me apaixonei. Não é com mosquiteiro, né? Não é mosquiteiro. Nada disso. Não é. Não, aí sempre tem Bahia, né? A gente tem umas opções um pouquinho mais afastados ali de Trancoso, mas que são maravilhosas, são experiências, vilas que não são hotéis. Fazano de Trancoso. Fazano de Trancoso. Abriu agora também é maravilhoso. A gente trabalha muito com a rede Fazano, então Fazano Trancoso, Fazano Angra, são sempre destinos que nossos clientes adoram fugir, dar uma escapada rápida.
O bom aqui no Brasil é isso, né? O aéreo fica muito rápido e você realmente consegue curtir uma viagem curta, né? Sim, porque senão, até sair pra Europa e voltar, são 2 dias que já foram pro saco ali, né? Com certeza. Não, e tem muita opção, e tem muita opção legal. Dá pra você preparar aí 4 férias tranquilo, sem repetir, e conhecer lugar bem legal, seguido. Bacana. Qual que é o destino que o seu e o seu, que vocês falaram, essa foi a melhor viagem que eu já fiz na minha vida, pessoal de vocês? Nossa, agora você me pegou. É que eu posso falar pra mim, tá? As melhores viagens que eu lembro são as viagens mais bobas e são as viagens que eu fiz com as minhas filhas. Mas são bobas, assim. Putz, teve uma agora que a gente fez num carnaval, eu peguei minhas 2 filhas e levei pra Trancoso, gente. Levei pra Trancoso. Eu, as babás e as minhas filhas. Carreguei elas, aluguei uma casa, que a gente também trabalha com aluguel de casa em Trancoso. Meu, amei. Puta, ali é sensacional. Amei. Tem umas casas que você aluga já com chefe. Tudo, com certeza. Puta, isso daí não me preocupa com nada. Eu falava pra ela, faz as compras, faz o cardápio, nem isso. Eu só falava, ó, as meninas têm que comer um pouquinho, não dá, não capricha, porque eu sou baiana, né? Falei, pra mim, você capricha no dendê, pra elas não. Só isso que eu me preocupei. E eu tinha, né, eu já tinha organizado tudo, então a gente foi pra praia, botei minha bebezinha, eu tenho uma bebê de 8 meses, né? Uma filha de 4 anos. Botei lá na praia, ela nunca tinha entrado no mar, coloquei. Foi maravilhoso e super simples. E Disney, né? Com criança também, que também foi maravilhoso. Quase morri, porque eu tava grávida, quase infartei. Mas coisa boba, sabe? E qual que é a experiência complementar na Disney? Por exemplo, você falou, a Disney é aquele negócio, porque você chega, filas incríveis da... Não. Vamos lá, quero saber o caminho das pedras. Magic Kingdom com... Desculpa, quero. Não, porque assim... Depois eu quero ouvir você ainda com o seu top destino, mas segue aí, que essa Magic eu quero ouvir, Kingdom, porque assim interessa. Grávida de 7 meses, com uma criança de 3 anos, um marido que é pouco comunicativo, a gente fez em 3 horas todos os brinquedos. Em 3 horas. Durante a madrugada. Pulou o parque. Não, a gente tem... Cara, que incrível. Segredo. Não, mas a gente tem um serviço, né, que a gente contrata, que honestamente não é nem nosso, mas a gente contrata, já é parceiro nosso. Sim. Que assim, e eu fiz sem babá, tá? Eu, marido e uma filha de 3 anos, e ela amou. A gente conseguiu depois fazer o parque de novo. Porque foi bizarro, era saía de um brinquedo e entrava em outro, saía de um brinquedo e entrava em outro. Não é nem o Fast Pass, né? Não. Realmente é um... Não, é outro patamar. Eu já ouvi um pouco sobre isso. Assim. E funciona, tá? E funciona. Não tô sendo hipócrita. O negócio funciona e foi o melhor dinheiro investido em viagem meu na vida. Porque é isso, se você não tem um negócio muito forte assim pra Disney, tudo bem, você vai até lá, o parque é caro e você vai curtir 1/3 dele, porque o resto você tá na fila. Né? Então, putz, realmente você tem que ter um negócio diferenciado, né, pra curtir. Com certeza. É o que a gente acredita também. Para os nossos clientes, tempo é dinheiro. Não Agora conta, falei em ter conta sua aí, que agora até eu tô curiosa pra saber. A minha, olha, vou ter que falar 2. África do Sul, que eu sou então apaixonada, por isso que eu falo tanto de África. Acho que é uma experiência incrível. Eu acho que é uma viagem completa, porque particularmente, eu fiz África do Sul. Então, você tem Cape Town, que é uma cidade maravilhosa. É muito legal. Você faz o safari também. Você faz... em Cape Town também fiz as regiões dos vinhos, Franschhoek, Stellenbosch. Então, você tem tudo numa viagem só. Você tem muita coisa numa viagem só. Né? Você tem uma cidade grande, você tem as regiões dos vinhos. E você tem os safaris, que são uma experiência que acho que todo mundo tem que ir uma vez na vida. E a outra que eu fui o ano passado, que pra mim também foi incrível, muito transformadora, que foi Atacama. Foi bem legal, e eu fiz Atacama com Vic Chile, que também é uma região de vinícola. Então, também eu gosto de juntar várias coisas numa viagem só. Então, eu fiz uma região de vinhos, que foi uma experiência bem legal também. E depois eu fui pra Atacama, que aí os passeios... Não, eu participei das fotos, tá? Foi ótimo. Céu, imagino. Né? Tudo, exato. Banhada a vinho a viagem inteira. Foi sempre banhada a vinho. Essa daí eu gosto. Maravilhoso. As viagens sempre tem que ter vinho. Não, e eu participei online. Foi ótima essa viagem. Que legal. Bacana. Gente, assim, obviamente, o papo é ótimo, né? Mas a gente já vai meio que encerrando, entrando no nosso último bloco aqui, né?
E depois eu vou falar para vocês deixarem o contato de vocês para a turma procurar aí. Depois eu quero ouvir a história aí dos nossos clientes aí. Mandem para a gente por WhatsApp. Se quiserem escrever no comentário aí também, é bem legal. Mas conta pra gente, já encerrando, um perrengue, bem perrengue aí que vocês já tiveram nesse contexto de vocês aí. Olha, tirando assim, passaporte perdido, Puta, enfim, isso é perrengue, né? todos esses tipos de coisa, acho que a gente tem uma história bem... que foi um perrengue pra gente, assim, no dia 31 de dezembro, né? Porque a minha história tá engraçada, né? Teve uma cliente nossa que queria viajar com a filha, inclusive na pandemia, e queria ir pra Maldivas, porque quer descansar com a filha. Nós falamos, tá bom, pegamos o melhor hotel de Maldivas, mas eu vou ficar 15 dias. A gente falou, não existe ficar 15 dias em Maldivas. Você vai ter que dar... Aliás, ninguém nunca vendeu 15 dias em Maldivas, porque no caso chega uma hora que não tem o que fazer. No caso, vendemos, eu e ela fomos as únicas, todo mundo que venderam. Não, mas eu quero, tentamos mostrar pra ela tudo. Depois a gente tinha uma programação depois, que era Dubai, com barco, era uma coisa incrível, Abu Dhabi. Mas bom, não teve jeito de convencer ela que ela não ia ficar 14 dias em Maldivas. Ela falou que ia levar livros, tá? Foi ano passado essa viagem? Não, foi... Porque eu conheci uma pessoa que não ficou 14, mas ficou bastante dias, que no final tava falando assim, cara, tudo que eu fui fazer da minha vida. É maravilhoso, Maldivas é um destino maravilhoso também, que eu não acho que sai de moda, mas assim, o destino é o hotel, você não tem pra onde você fugir. Então, primeiro que você tem que escolher bem o hotel que você vai ficar, entendeu? E depois do hotel, depois que você conheceu tudo, fez todas as atividades aquáticas e tal, bom, não tem mais o que você fazer. Bom, então nós embarcamos ela depois, logo em seguida do Natal. E dia 31, realmente, ela ligou pra gente, falou, meninas, tá tudo lindo, maravilhoso, hotel fantástico, mas realmente vocês tinham razão, agora eu e minha filha queremos ir pra Dubai, balada, agita, nananana. Olhamos uma pra cara da outra, né, dia 31. Nossa. Tem um pasme, né, porque a gente também, né, tava indo viajar, né? Que a gente faz? Aí nessa hora, o que eu fui fazer da minha vida? O que eu fui fazer da minha vida? Ela falava assim, Juliana, manda champanhe pra ela, manda massagem, pelo amor de Deus, fala pra ela aparecer daqui 3 dias, dá um remedinho pra ela dormir. Não, 3 dias era o que eu falei, calma, dia 31, você tem prazo de PCR, porque ela não falava, eu quero ir embora daqui a 2 dias. Tá. Eu quero ir embora agora. Mas eu quero ir embora agora. Agora. Gente, tem prazo de PCR, o cara tem que ir no seu quarto, calma, a gente tá organizando. Não, mas tem que esperar 72... Lembra da famosa 72 horas? Tinha que esperar 72 horas pro negócio sair, pra gente poder embarcar ela de volta pra Dubai. Não quero esperar. Eu não aguento mais ver a água aí e a água voltar. Nossa. Liguei pra Juliana e falei... Aí ela falou com a Juliana, eu liguei pra ela e falei, amor, você não tá em Jericoacoara. Você não tá em Jeri. Você tem que ter um pouco de paciência, porque a gente já pediu pra marcarem, mas assim, tem bastante gente que já tá dando check-out. Tem uma, né, os médicos iam, não sei se vocês viajaram na pandemia, mas eu fui pra Cancún, os caras iam numa sala, te chamavam, você tem uma fila, não, a gente, graças a Deus, Deus é tão bom, gente, que a gente conseguiu. Não, e fora isso, fora toda a documentação, PC e tal, precisamos ver se tem lugar em Dubai, trocar hotel. Trocar hotel. Esse hotel não vai te reembolsar, não tem problema, deixa aí, eu preciso curtir Dubai, agora eu preciso curtir Dubai. Mas deu certo, graças a Deus. Mas deu tudo certo, ela chegou em Dubai, aproveitou Dubai, Abu Dhabi, barco, helicóptero, tudo que ela tinha direito. Você já tem um ótimo case pra contar quando um próximo cliente pedir 14 dias em Maldivas. A gente fala, desculpa, liga pra outra agência. Muito bom, gente. E para finalizar, a gente tem uma pergunta que é super relacionada ao propósito da Lifetime, que é, né, e o propósito da Lifetime é gerar valor para a vida dos nossos clientes, né? Eu queria entender de vocês o que gera valor para vocês. Olha, pra mim, tá? Eu prezo muito o tempo. Pra mim, como você gasta seu tempo, como você investe seu tempo, com quem você tá passando o seu tempo. Então, eu tento sempre me policiar, até porque como a vida passa muito rápido, né? Você tem o dia a dia todo, é muito rápido. Quando você vai ver, a gente já tá em abril, indo pra maio. Nossa. E eu sempre tento parar e falar, tudo bem, essa hora que eu e a Juliana, a gente tá se falando, a gente tá aproveitando essa hora? Boa. Porque tempo pra mim é muito importante.
Legal. Legal. Mas é só, sem filosofia. Boa. É um dos motos da Lifetime, né? O nome da empresa. E você, Ju? Bom, eu, sem querer ser muito clichê, mas eu acho que é uma viagem. Mas a viagem que engloba para mim tanto tempo, que foi o que a Bel falou, né? Como hoje em dia você tá com a sua família, como hoje em dia você ter saúde. Então eu acho que viagem para mim significa muita coisa. Você se desconectar, se conectar com quem realmente tá ali do seu lado. Demais. Com saúde acima de tudo e vivendo experiências, que eu acho que é o propósito dessa vida, é termos experiências e criar memórias. Muito bom, muito bom. E curtir a viagem com quem tá do seu lado, não cada um postando no seu Instagram a cada foto que tira e você vai ver o grupo viajando e cada um no seu celular, mesmo estando juntos, não tão juntos, né? É um negócio impressionante. Pois é. Legal. Gente, pô, obrigado de coração aí a visita de vocês. Adorei o tema. A gente vai deixar os contatos das meninas para você que está querendo fazer aquela viagem inesquecível. E que se tiver perrengue, elas vão resolver até no dia 31. Vamos. Gente, obrigado. É isso. Para você que acompanhou aí o conteúdo, curta, compartilhe, comente. Mande temas de conversa, de pessoas pra gente chamar aqui, que o papo aqui é muito gostoso de se ter. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Prazer. Legal. Até uma próxima aí. Tchau, tchau.